Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Meu nome é Mago Régulo Rodrigo e eu nunca sacrifiquei uma criança numa seita. E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani e aceita que dói menos. Olá pessoal, meu nome é Bruna e eu sou da seita dos gatinhos fofinhos e enraivados. Olá pessoal, meu nome é Fábio. Eu ia falar aceita que dói menos, mas o Nino falou, ladrão. Boa noite pessoal, eu sou o Ron Bustamante e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Meu general. E aí, meus pitanguinha, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu sou o Anderson Oliveira. Aceita que dói menos já foi dito, então nem sei o que eu falo mais. Só aceita, nem dói. Vocês têm que aceitar que dói menos, que já foi falado, aceita que dói menos. Tá todo mundo aceitando, então? Vamos falar, então, hoje sobre... A gente vai explanar. Hoje a gente vai falar a verdade. A gente vai jogar tudo no ventilador. A gente vai contar sobre a seita do nosso tempo. O que acontece? A gente é uma seita? A gente vai descobrir isso, mas antes de mais nada, tem algo muito importante que precisa acontecer nesse podcast. Nesse e em todos os outros, a Bruna vai passar a agenda do nosso tempo para todos vocês, pessoal. Bora lá que esse mês tá cheio de coisa boa vindo aí. No dia 1 de setembro, nós vamos ter a inauguração dos trabalhos abertos em BH a partir das 19 horas. Então, todo mundo que quiser, vai lá que vai ter atendimento gratuito e aberto lá no Templo de BH. No dia 4 de setembro, rito coletivo, o reencontro com a sua essência, tanto aqui em São Paulo quanto em Belo Horizonte. Dia 14/9, aqui em São Paulo, vamos ter o workshop do Jorge Puente, falando sobre anjos. Dia 18 de setembro, rito aberto de eliminação de obstáculos, em São Paulo e Belo Horizonte. E vamos ter o nosso retiro no dia 21, 22 e 23 de setembro. Gente, tem pouquíssimas vagas, eu acho que vocês não deviam perder essa oportunidade de encontrar toda a essência mágica e sobre a magia da vida. No dia 31/10, nós teremos o Grande Concílio dos Magos. É um evento fechado, mas já tá aí falando oi pra gente. E é isso. Agora que todo mundo pegou a agenda da seita para poder fazer parte, eu queria começar essa conversa com todos nós aqui, passando um pouquinho sobre definição e o conceito do que é uma seita, né? Então, eu peguei aqui a definição, primeiro a definição formal de seita. Uma seita é um grupo religioso, filosófico ou ideológico que se desvia ou se diferencia de uma tradição ou doutrina principal, frequentemente estabelecendo crenças e práticas distintas. Seitas podem surgir como movimentos dissidentes dentro de uma religião maior, buscando uma forma pura ou reformada de fé original, ou podem ser fundadas como novas entidades com visões únicas. E aí a gente tem também a definição popular de seita, porque tudo que cai na boca do povo perde o seu significado original e vira qualquer coisa, né? Na percepção popular, o termo seita geralmente carrega uma conotação negativa e é frequentemente associado a grupos religiosos ou espirituais, vistos como extremistas, manipuladores ou perigosos. Essas organizações são comumente vistas como exclusivas e controladoras, com líderes carismáticos que exercem grande poder sobre seus membros, exigindo lealdade total e muitas vezes isolando-os da sociedade. E aí a gente podia começar conversando um pouquinho sobre isso, né? O que é uma seita para vocês? Alguém tem alguma outra definição de seita? Vocês já participaram de uma seita? Eu só queria falar um negócio. Primeiro, se depender de um líder carismático do nosso tempo, e o pessoal tá me colocando como liderança, caiu aí por terra, tá ligado? Tenho zero carisma. Mas eu queria só complementar, eu tava pegando uma definição aqui do Francisco Porfírio, que ele é filósofo, né, graduado em filosofia. Então ele fala o seguinte: geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. As seitas podem estabelecer-se no âmbito religioso, político, moral e até filosófico. Os antigos filósofos gregos, por exemplo, fundaram seitas nas quais os seus discípulos eram seus seguidores. Até mesmo Jesus Cristo fundou uma seita, pois os seus apóstolos passaram a segui-lo e o que veio em seguida foi uma ruptura com a religião judaica, que era o credo religioso mais comum aos habitantes das redondezas de Jerusalém e da Galileia. Um outro grupo que pode dominar outro grupo de seita por causa do seu ponto de vista. Porém, aquele grupo denominado seita pode perfeitamente autodenominar-se uma nova religião. O que entra em jogo nesse caso é a questão da perspectiva de quem analisa e julga o que está em questão. Ou seja, todo mundo, em qualquer lugar, que se difere do pensamento mais comum, tecnicamente
se torna uma seita. O que quer dizer? Que a Umbanda é uma seita, o Candomblé é uma seita, a Umbanda de Omolocô é uma seita, o protestantismo é uma seita, a própria Igreja Católica é uma seita, até que eles se tornem finalmente a corrente filosófica religiosa mais seguida naquele espaço ambiente. E eu acho que toda essa definição de seita ela é bem legal, porque uma seita nunca é fácil de você descrever, porque ela tem camadas, né? Então, é isso, é sempre, primeiro a Igreja Católica, depois a Igreja Evangélica, então ela sempre vai ter camadas até ela não ser mais uma seita. E eu acho que até o conceito de seita, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, ela tá em todos os lugares. Fala, Andy. É muito comum você ver no meio, principalmente no protestantismo, os cristãos falam muito de seita para referirem a outras religiões. E aí eu fui buscar no livro que eles usam como base, que é a Bíblia, e na Bíblia você tem lá no livro de Atos dos Apóstolos 5:17, 15:5, 26:5, sempre se referindo à religião judaica, e em Atos 24:5 e 28, 22, a palavra seita é usada para se referir aos próprios cristãos, que no princípio eram tidos e reconhecidos como seitas, como eram os fariseus, saduceus e os essênicos. E nesse contexto seria errado utilizar a palavra seita, por exemplo, para descrever uma seita satânica, entendeu? Ou uma religião que seja pagã ou não cristã. A seita era a divisão dentro da própria igreja. Então, quando eles se romperam do judaísmo, se tornou uma seita, como eram esses outros que eu citei aí. E a palavra, que ela vem do grego, significa ali divisão ou facção, que é uma divisão dentro desse segmento. Basicamente isso. Posso também dar uma parte aí? Deve. Eu tava caçando em outros lugares aqui, né, a religião, procurei no Google e ele manda pra gente aqui algumas características e eu queria já começar a comparar com o nosso templo aqui pra ver se a gente pode chamar nosso templo. Então, as seitas podem ter características como ser um grupo fechado. Nós não somos um grupo fechado, né? Nós estamos abertos a pessoas entrarem, a pessoas saírem. Inclusive, uma das coisas que a gente mais fala lá é que, por exemplo, você tá no desenvolvimento, você não tem nenhum tipo de ligação obrigatória com a gente. Você pode ser a hora que você quiser, que você vai continuar sendo nosso amigo. Ter uma ligação com as classes dominadas. É isso aqui que eu queria levantar. Porque a galera fica falando na internet que nós somos elitistas, que nós somos não sei o que de branquecimento e piriri pororó. Ou seja, então a gente não tem relação dentro da ótica dessas pessoas, a gente não tem relação com as classes dominadas, né? O Andy e o Fábio aqui, por exemplo, são brancos, né? Que estão com a gente. Enfim, então ou vocês falam uma coisa da gente ou vocês falam outra coisa da gente, porque as duas você não pode falar, né? Estar afastado da ordem social, a gente também não tá. Todo mundo lá trabalha, todo mundo prega que você tem que trabalhar, tem que ter sua vida, enfim. Ter crenças em comum ou atípico. A gente, na maioria dos casos, não tem crença. O templo particular não promove crença nenhuma. Ter um isolamento do mundo exterior. Aqui todo mundo tem suas vidas pessoais, né? A própria Bruna aqui, o marido dela começou aí no templo agora, só vai no desenvolvimento, não vai no resto. Ter isolamento no mundo. Ter uma estrutura autoritária. A gente não tem uma estrutura autoritária. Embora eu esteja liderando um trabalho, eu lidero um trabalho. Lá em BH, por exemplo, a gente abriu o templo, quem está liderando o trabalho é o Bustamante. Então não é uma estrutura autoritária, eu não mando ninguém, né? Eu não sou o capitão, né? Não tem nada disso. E ter uma liderança forte, incontestável e infalível. Aí já complicou. A gente tem um Adolf e o Cláudio, né? Vocês não sabem quem, porque geralmente quem fala da gente nunca foi. A gente tem uma figura, um símbolo em ambos os templos, que no de São Paulo é o Adolf e no de BH é o Cláudio, que é um crânio, que ele simboliza pra gente exatamente a nossa falibilidade. O Cláudio e o Adolf, eles demonstram pra gente que a gente não é melhor do que ninguém. Todos são iguais, todos têm suas histórias, todos têm suas informações e conhecimentos. E nós compartilhamos isso como grupo. Ou seja, não é uma liderança incontestável, não é uma liderança infalível. A gente admite os nossos erros, inclusive, né? Agora, eu queria fazer um convite. Vocês estão ouvindo aí o podcast, se você tem uma definição diferente de seita, coloca pra gente aqui, que quem sabe a gente faz um debate 2. Posso fazer um complemento à fala do Nino? Você estava falando o porquê que a gente vai se diferenciando de seitas, né? Você estava dando os exemplos. E eu estava aqui numa pesquisa bem simples e tem umas coisas que são claramente o que a gente não faz.
né? Porque fala assim, que normalmente o que se vê muito nas seitas, né? Eu vou pôr entre aspas porque são diversas, eles fazem muito apelo para te obrigar a acreditar em alguma coisa ali, como se o tempo todo eles estivessem em perigo e só o líder lá é o salvador deles, seja como for, né? Deus, Jesus ou a própria pessoa, porque existem as denominações de seitas criadas por pessoas doidas mesmo. E é o que a gente não faz, a gente não tem essa lavagem cerebral de, você precisa seguir isso, senão sua vida vai acabar, senão você vai cair em desgraça, em desonra. Não existe isso no nosso templo, né? E também a gente não dá o poderzinho da pessoa se sentir especial, sendo a pessoa mais maravilhada do mundo. E aquela coisa, é muito pelo contrário, a gente bota o pezinho no chão e fala, cara, aqui todo mundo é igual, estamos aqui aprendendo junto, vamos pra frente, né? E eu acho que essas questões têm que ficar bem claras, porque dá muito essa conotação de a pessoa tá na seita, e ou ela tá porque ela acha que a vida dela vai acabar e só aquilo vai salvar, ou porque ela vai se sentir ela é a melhor pessoa do mundo porque ela vai ganhar poderes especiais. E isso a gente não tem, definitivamente não temos no nosso tempo, nenhuma desses extremismos. A seita normalmente tende a ser muito exclusivista, que no sentido de só aqui você encontrará salvação. Nenhum outro lugar você vai ser salvo, só seguindo essa doutrina ou essa pessoa ou esses mandamentos aqui que foi tirado da cabeça de alguém. E aí normalmente se mescla com algum livro-chave, por exemplo, a Bíblia. Tira alguns pontos pinçados dali e incrementa algumas coisas e coloca aquilo como verdade absoluta, e só serão salvos as pessoas que acompanharem essa linha de raciocínio. E é muito comum, dentro de seitas, você ser proibido de buscar conhecimento fora. Então você não pode estudar, não pode ler, é proibido de buscar conhecimento fora. E sabe de uma coisa, Andy? Baseado em todas essas características que acho que todo mundo falou, tem algo que é bem legal da gente refletir juntos e também botar as pessoas que estão escutando para refletir, que é o seguinte: características de seita, elas são utilizadas até fora dessas visão mais religiosa, assim, né? Tem uma história que eu gosto bastante de usar para ilustrar, que uma vez eu fui visitar, eu trabalho com desenvolvimento, né? Minha esposa trabalhou um tempo naquela empresa que é um olho, uma abelha e um M, sabe? E eu fui convidado para assistir o culto dessa empresa. Um culto, como se fosse uma seita. E ele tinha todas as características de seita que a gente está falando aqui. Aquele era um momento aberto, onde eles chamavam pessoas de fora para ir visitar, eles explicavam o que era a empresa, e para além disso, era um momento onde as pessoas falavam, testemunhavam o seu orgulho de trabalhar nessa empresa, e muito mais do que isso. Ela é uma empresa que ela obriga os funcionários a trabalharem para além do seu horário de trabalho, trabalhar muito. Então eles têm toda uma questão de manipulação, até manipulação mental das pessoas, para que elas tenham orgulho, vontade de trabalhar o tempo todo. Então é normal pessoas que trabalham nessa empresa não irem em aniversário dos filhos deles, não participarem de eventos com a família. E lá eles estavam falando que isso era normal para todas as pessoas que estavam visitando, com muito orgulho, e chamando as pessoas para fazer parte. Isso é uma empresa, não é uma seita, mas estava acontecendo desse jeito. E o ponto ápice para mim foi quando eles chamaram uma criança, um adolescente que estava fazendo estágio lá, e esse adolescente falou assim: meu pai nunca foi no aniversário meu, ele sempre estava trabalhando nessa empresa, e hoje o meu maior orgulho é estar trabalhando aqui também, então eu entendo o que ele fez, e um dia eu vou ser gerente dessa empresa. Então assim, poxa, super seita aí, cara. Isso daí não é. Essa seita se chama capitalismo, cara. Culto ao capitalismo, né? Quem faz a gente. Toda essa conversa que você deu agora foi completamente capitalismo, tá? Inclusive tem, não tem nada a ver com o assunto, mas tem muito a ver as discussões que a gente está tendo hoje em dia no meio acadêmico de sociologia, por exemplo, a respeito da perniciosidade que o capitalismo tem tomado na vida cotidiana, né? Por conta da guerra de gerações entre as novas gerações que estão entrando agora e os boomers e tal, né? Porque as novas gerações não estão mais aceitando o que a gente aceitava, né? E tá muito divertido de ver. Quando essa guerra acabar, com certeza eu vou ter morrido mesmo, então deixa rolar. Vamos ouvir o Busta e o Fábio aí, que não falaram a visão deles ainda. Eu ia falar isso agora, cara. Primeiro, Busta? Não, vai lá. Bom, se a gente parar para pensar, só que é um negócio muito complicado a gente separar, porque quem chama o diferente de seita é a religião. Mas se a gente parar para pensar na definição religiosa, de religião, né? A própria religião é uma seita. Existe um site chamado Ace Digital, né? Que ele traz do A a Z das seitas no Brasil. E, cara, se a gente
cara vai lendo, ele vai ver que, porra, tudo é seita, então, velho. Assembleia de Deus é seita, grupos gnósticos, grupos espíritas, maçom, que, porra, não é nem religião. E, enfim, tu vai descendo, rolando, tudo é seita. E essas características que o Lutz citou anteriormente, todas são características de religião. Isso é um negócio interessante dentro do nosso templo. Ninguém não se está tratando de religião, não se está impondo verdade. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, não aceitar o outro, né? Então, isso é uma característica desses grupos que, não, eu não posso pensar diferente, né? A gente até brinca no desenvolvimento, né? Eu fui convidado a sair de uma igreja católica, aí eu buscando, entrei numa igreja evangélica, também fui convidado a sair, justamente pela prática da caridade. E aí, o que nós somos atacados o tempo inteiro? Também pela prática da caridade. Então, quem acusa, na verdade, ele está falando da sua própria realidade, da sua própria verdade, que ele não impor para os outros. Mas isso a gente também vê, como o Lute falou, em grupos empresariais. Não se restringe também só à religião, mas a religião ela acaba carregando consigo essa ideologia de seita. Ela executa, mas por definição, ela tá apontando para os outros exatamente o que ela faz. Cara, nesse sentido, eu tendo a ter uma abordagem um pouquinho mais presa à definição do dicionário. E, cara, quando a gente vai para isso, a gente vai pegar tudo quanto é dissidência e discorrer em cima, tanto política, quanto filosófica, quanto religiosa. Mas como o Nietzsche falou no começo da definição, quando cai na boca do povo, fode tudo. E aí é onde a coisa vai para um lado que ganha esse caráter mais pejorativo, né? Que é o que estão tentando imputar na gente. Então, assim, eu não tendo a ver como uma coisa intrinsecamente ruim, apesar de... Mas, enfim. Mas isso que você tá falando, Busta, é um ponto muito importante pra gente comentar, né? Toda seita é necessariamente ruim? Eu, igual você comentou agora, não tenho essa visão, não acho que é. Até a questão do protestantismo, apesar de hoje em dia ele ter se tornado algo, na minha visão pessoal, não tem a ver com o nosso tempo, nem com ninguém, algo ruim. A essência, a forma como ele nasceu não é de todo ruim, porque existia um monopólio do cristianismo, né? E ele veio para destruir esse monopólio, por assim dizer, né? E eu aprendi também, quando eu estava fazendo seminário, que é comum, uma das características que uma seita precisa para nascer, uma das coisas que acrescenta no surgimento de uma seita, são heresias, né? E aí, para a gente começar a falar um pouquinho sobre heresias, eu trouxe a definição dela também. Então, a heresia, ela refere-se a crenças ou doutrinas que são consideradas errôneas ou heréticas, dentro de uma tradição religiosa estabelecida. É uma violação das doutrinas centrais, aceitas por uma religião. Então, toda religião tem uma doutrina, toda religião tem um embasamento, tem um fundamento, né? Então, uma heresia é algo que vai violar isso, que vai vir contra isso. E isso não necessariamente, mas grande parte das vezes está diretamente ligado com a criação de uma seita, né? E é mais um motivo, é mais um ponto pelo qual eu tenho dificuldade de ver o nosso tempo como uma seita, porque a gente, por não descender de nenhuma religião e de nenhuma tradição, não existe heresia. Não tem como existir uma heresia. E mesmo que um dia a gente encontra as próprias coisas que a gente acredita, como não é um dogma, não está escrito em pedra ou na Bíblia, sempre foi muito aberto e transparente do mundo, de coisas que a gente, entre aspas, busca, são abertas, podem mudar e devem mudar, porque a nossa ideia é evoluir, também não vai existir uma heresia. Então não vai ser essa parte da heresia, né, que normalmente é o começo da criação, não vai acontecer também, né? Desvio doutrinário. Mas sabe o que é, cara? É que assim, na verdade, aqui tudo depende de foco, como a explicação lá do filósofo dá, né? Se a gente for pegar a própria definição lá do filósofo, nós sim somos uma seita. Porque uma seita também é um grupo de pessoas que descendem, não descendem, mas descendem de um pensamento original. Então qual que é a parada, né? Eu sou hermetista e eu trago para vocês o hermetismo. Só que eu encaro o hermetismo diferente do que como o hermetismo era encarado no século IV antes da nossa era, né? Porque a gente tem inovações científicas hoje que a gente consegue ver coisas que não são muito comuns, como por exemplo no Corpus Hermeticum é defendido em algum lugar lá, eu não vou lembrar agora, que para você alcançar a felicidade plena você tem que ser pai. Isso já não é verdade, tá ligado? A gente já sabe que isso não é verdade, tem que ser pai no sentido de engravidar alguém, né, e ter um filho. Então,
nesse contexto em específico, a gente poderia se considerar uma seita. Nós somos hermetistas, defendemos o hermetismo, mas a gente saiu de alguma coisa do status quo daquilo. Agora, se a gente pega... Esse é o problema, na verdade, porque se a gente pega o pensamento do senso comum, aonde a seita, a palavra, o termo, o adjetivo seita, ele para de ter uma situação de quebra de status quo, passa a ser ruim, pura e simplesmente, né? Então a seita, a palavra no âmbito da análise gramatical da palavra, ela quer dizer quem quebra o status quo de uma ideia original, que não é nem bom e nem mal. Esse status quo ele não define se o negócio é bom ou é mal. Assim como, por exemplo, você tinha o judaísmo, veio Jesus Cristo lá, quebrou o judaísmo, fundou o cristianismo, e a gente não pode falar se isso é bom ou mal, é um pensamento novo, certo? Agora, o problema é quando isso cai pro senso comum. E por que é um problema? Porque o senso comum em geral é burro. E eu não estou falando de ignorância, ignorante todos nós somos, mas o senso comum em geral é burro e age geralmente por comportamento de manada, né? Quando você consegue pensar por 3 minutos, de repente você consegue sair do comportamento de manada e olhar as coisas por uma outra ótica, que é o que geralmente o nosso tempo tenta fazer com as pessoas que lá estão, né? Então a gente fala, ó, galera que trabalha com incorporação, a gente faz um bagulho aqui, ó, tá vendo? Então, não é incorporação, né? Por quê? Porque espíritos não existem. Mas se você quer acreditar em espíritos, tá tudo bem, porque a ideia que a gente tá te dando a respeito da incorporação, ela engloba, inclusive, se a existência de espíritos existir. Mas a ideia que a gente dá tem a ver com ciência, não tem a ver com espíritos, né? Ou seja, a gente tá dissidendo de uma ideia, né, a partir de melhoras dessa ideia, que não é nem bom nem ruim. Agora, o senso comum, ele age primeiro como um comportamento de manada, então porque a gente teve seitas de suicídio coletivo, a gente teve seitas enfim, de morte, assassinato, né? A Mão Negra, por exemplo, que era uma seita muito importante lá na época do Hitler, lá da Guerra Mundial e tal. O pessoal pega só esse contexto e traz essa conotação para uma coisa que não necessariamente teria essa conotação, né? É que nem a palavra lá, toque. Todo mundo fala, porque eu tenho toque. Por que você tem toque? Porque o microfone do Nino tá torto, devia estar aqui, tá aqui. Isso me... Não, cara, isso não é toque, tá ligado? Para a ciência, toque é o transtorno obsessivo compulsivo, que tem certas características muito difíceis de serem cumpridas, e que o sintoma básico dela é que se você não vê alguma coisa de determinada forma, não só a questão de estar torto, você acha que você vai morrer por isso. Só que isso caiu, né, pro senso comum, e o toque virou só porque você é chato, né? Eu sou designer, eu trabalhei como designer por 20 e tantos anos na minha vida. Quando eu vou no mercado, eu diagramo o carrinho de compra, coloco as coisinhas lá todas certinhas, bonitinhas. Mas isso não quer dizer que eu tenho toque, eu só sou chato, entende? Então o grande problema é essa balança do senso comum para o senso normal da palavra, o significado real da palavra, e isso nunca vai terminar. Por quê? O senso comum é burro. Vai lá, Bruninha. O Andy levantou a mão primeiro. Desculpa. Não, como o próprio Nuno tinha dito, e uma certa vez eu vi num dos comentários das pessoas que vão lá cagar regra nos vídeos do nosso templo, querendo dizer que é isso ou aquilo outro, a pessoa, nossa, isso é uma heresia. E aí o Nutt citou a heresia agora. A palavra heresia, ou heresia, nada mais é que uma interpretação de doutrina ou sistema teológico. E nós não temos nem doutrina nem sistemas teológicos para se caracterizar uma heresia. Eu só queria alentar esse ponto. E complementando o que o Nino estava falando, que ele deu o exemplo do toque, né? Isso também aconteceu com o TDAH, né? Hoje está muito comum, tudo é TDAH. Se a pessoa tropeça, ela é um TDAH, eu tenho TDAH. E não sabe que ter TDAH não é só a parte engraçadinha que o pessoal conta aí. Tem todo um problema psicológico por trás, tem frustração, tem um monte de coisa que eles ignoram, mas como tá na moda falar que é TDAH, então todo mundo é agora. E é muito triste isso. Bom, então, só um pouco também em cima do que o Nino falou, né? Sobre a questão dentro de uma seita, né, a gente acaba criando certos dogmas. Primeiro, aquela ordem, né? Eu vou romper com aquela tradição e eu vou começar a criar uma nova tradição, vamos dizer assim. Não é a palavra certa criar, mas eu vou iniciar uma nova tradição. Só que lá na frente vão aparecer verdades absolutas, vão aparecer dogmas. Isso para tudo. E eu falo isso puxando um pouquinho para o meu lado, para a ciência. Então a ciência ela acaba criando, tanto que a gente tem dentro de estudo de gases, as equações canônicas. Ou seja, é uma verdade absoluta baseada num fato que muda quando você evolui a matemática, quando você evolui as suas ferramentas para lapidar melhor aquele conhecimento.
conhecimento. Então eu vejo assim, como o Luiz falou, o protestantismo. O protestantismo estava havendo naquele período um problema. Aquele problema, quando foi contornado, ele foi contornado e foi criado uma dissidência. E aquela dissidência, depois de um tempo, criou seus dogmas. E quando ela criou seus dogmas, ela criou novos problemas. Eu não consigo enxergar dogmas que nós criamos, uma vez que, ou melhor, talvez uma coisa seja um dogma, né? O mago é livre. A gente pode acabar transformando isso, sei lá, num dogma, mas existe essa liberdade de você questionar, essa liberdade de você ter a livre busca, de você ter o seu próprio paradigma, mas quando eu vou para uma seita, geralmente não. E eu vejo uma coisa assim muito ruim. Uma das coisas que te devia ter falado é sobre o lado bom de seita. Eu não vi nada bom nenhum. Mas eu lembrei de um caso que aconteceu no estado do Amazonas há pouco tempo, não sei quantos de vocês acompanharam, sobre aquela seita mãe, filho, amor e tal. E as pessoas se injetavam drogas. E aquela modelo lá do Boi Parintins morreu, não é? De overdose com isso daí. Hoje está sendo feito a investigação toda. Ou seja, muitas das que surgiram com o propósito de quê? Não, eu acredito que isso é verdade, para mim é verdade, eu vou impor a verdade, só que é uma verdade baseada em absolutamente nada. Isso do ponto de vista religioso. Os caras criam narrativas, criam um monte de histórias, mas também o cientificismo, por muito, é encarado como seita. É encarado como, enfim, a gente vê desde a Idade Média a coisa acontecendo, né? A presença de símbolos para esconder uma narrativa, enfim. Então era mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa questão do dogma em si. E eu queria perguntar para o Nino. Nino, qual é a tua visão acerca dessa ideia do dogma, pelo que tu entende dentro da psicologia, dentro da neuro e da própria religião? Eu dei a minha visão sobre essa criação de dogmas, né? Dessa sequência. De você ter aquele momento disruptivo, vou romper, vou começar um novo caminho, mas lá na frente, um dogma ser criado e aquelas pessoas que forem contra, digamos assim, são um pouquinho deixados de lado. Beleza. O que acontece, cara? Em primeiro lugar, eu queria abordar um negócio que você falou lá do mago é livre, né? Essa frase, na verdade, ela tem um complemento. O mago é livre até para se escravizar, tá? Então, tipo, é completamente amplo esse sistema aí. A questão do dogma, psicologicamente falando, cara, é um negócio muito interessante. Porque, assim, o ser humano, ele funciona através de repetição de padrão. A gente aprende desta forma e a gente vive desta forma. Basicamente porque a repetição de padrão, ela nos ajuda a realmente aprender e ensinar coisas. E segundo, porque a repetição de padrão permite que o nosso cérebro não gaste tanta energia para fazer coisas cotidianas, né? Que é o chamado, o que a gente chama de hábito, certo? Então o que a gente faz? O nosso cérebro cria uma rotina, vê que essa rotina funciona, reproduz essa rotina. Se alguém, por exemplo, estou fazendo um negócio aqui do meu jeito, aí o Nut começa a observar que eu faço desse jeito, e reproduz, porque já que ele está dando certo com o Nino, por que eu vou pensar a respeito? Eu só vou reproduzir, né? O Nut reproduz, a Bruna reproduz, o Fábio reproduz, e aí entra uma segunda linha de trabalhadores no templo, eu já estou afastado e eles também começam a reproduzir. Isso vira um dogma, isso vira uma tradição, né? Por que acontece isso? Porque já que tá dando certo, eu não preciso pensar em novas formas, sacaram? Então vira uma espécie de regra, né? Claro, existem algumas regras que são necessárias para a coisa toda existir, como eu falo lá no templo, né? Você é completamente livre, mas vamos respeitar algumas regras sociais. Por exemplo, não vamos andar pelado, né, pelo templo, não vamos bater no amiguinho, vamos tomar cuidado na hora da manifestação que você tiver lá, seja qual for, de não se machucar, né? É uma espécie de dogma. O dogma, geralmente, ele é um hábito desse, só que aplicado a uma regra filosófica, a uma lei filosófica ou alguma coisa de cunho mais subjetivo, tá? Mas é assim, o que é o dogma religioso, senão as regras que a religião te impõe para que aquele sistema religioso possa funcionar, sacaram? A grande diferença é que, assim, nós temos dogmas no templo? Temos, como esses sociais que eu falei para você. Agora, nós temos dogmas com relação à magia praticada? Não. Porque, por exemplo, o Nut é mago do caos, né? A história que ele traz, a narrativa que ele traz, é magia do caos. E a gente não breca o Nut na manifestação de magia do caos dele. Pelo contrário, a gente pega o que o Nut conhece e adiciona ao que a gente faz como uma forma de modernizar ainda mais o trabalho, ou de deixá-lo ainda mais efetivo. Assim como, por exemplo, o Andy, que vem do satanismo, é luciferianismo ou satanismo? Satanismo. Do satanismo, a gente não abarca, não embarga as coisas que ele faz. A gente adiciona as formas dele à compreensão geral do tempo. Assim a gente faz também com a Umbanda,
Umbanda, assim, a gente faz com o Candomblé, a gente faz com o cristianismo, a gente faz com todo mundo. Porque a gente quer deixar, como a magia ela tem que falar a todos, a gente não pode, a gente tem que falar a língua de todos. Lembra que o mago sempre trabalha com o paradigma do outro, então a gente não proíbe. Isso deixa a gente caduco de dogmas, né? Mas assim, é compreensível a necessidade das religiões, por exemplo, ou até das formas mais antigas de magia, as magias cerimoniais, de criarem esses dogmas. Exatamente por quê? Porque nós vamos mexer com o senso comum, o senso comum é burro, e então ele precisa de um cabresto para que ele funcione sem machucar ninguém. É por isso, inclusive, que religião é muito ferramenta de controle estatal, né? O Estado como um todo usa muito, sempre usou, sempre vai usar a religião como forma de controle, porque a religião cria dogmas que não são comprováveis, mas que de alguma forma machuca, né? Que é aquela história, a religião cria problemas para te dar soluções. Nessa criação de problemas, o Estado se aproveita para que você vire a cara para os problemas da igreja e esqueça os problemas do Estado, entende? Eu espero que eu tenha colocado aí, Fá. Então, você tem ali o Martinho Lutero, que é tido como o pai do protestantismo, mas também depois você tem o James White, que discordou dele e criou o Adventista, o Charles Russell, que criou o Testemunho de Jeová, John Wesley criou o Metodista, e por aí vai, que se pegar dentro do contexto religioso ali, todos esses foram criando as suas seitas. Não concordava com algum tema, com alguma coisa, e foi criando-se outras vertentes ali dentro, que eles, dentre si mesmos, se discordam. Entendeu? É muito comum você ver uma igreja atacar outra, um terreiro atacar o outro. É muito comum você ver isso. As pessoas se discordam dentro da própria crença. Sim. Assim, fazendo adendo nisso aí tudo, eu lembrei de uma história que tem a ver com uma frase, não sei quantos de vocês já ouviram, né? Daquelas de Deus, então Deus não joga dados. Era um diálogo que existia entre o Albert Einstein e o Niels Bohr, né? Onde o Bohr ele era adepto da mecânica quântica. Embora Einstein tenha sido um cara muito importante, ele não era muito disso, porque na segunda geração enfiou ali a estatística, e eles não tinham estatística como uma matemática válida, né? Por isso essa questão dos dados e tudo mais e tal. Mas a gente, como o Nino falou, os dogmas eles são impostos, a religião em si tem essa questão do controle da sociedade. A gente está falando de um neto de judeu e de um membro da SS ali. Ou seja, esse diálogo ele não representava só as convicções religiosas que eles tinham, porque eles carregavam com eles, né? O protestantismo e o próprio judaísmo era um embate também filosófico, mas a questão de entender como a natureza funciona, a natureza do ponto de vista da física, né? Mas isso acabou com o tempo uma discussão filosófica justamente disso daí. O que é válido, afinal de contas? É a mecânica clássica, é a mecânica quântica, é a relatividade? Está certo. Tudo está certo, dentro dos seus paradigmas de análise, que a gente traz de novo para nossas práticas do nosso templo, não é? Nunca vou invadir o paradigma do outro, é verdade para ele naquela situação, porque ele vive aquele contexto social, ele convive naquela época, eu não posso ir e dizer que o cara do passado estava errado. Por quê? Porque era uma outra sociedade, eu não posso também dizer que o cara do futuro vai estar errado, que só eu estou certo, né? Então, isso se reflete em vários aspectos dentro da história, né? E só fazendo, não sei se é uma correção ou uma pergunta, falou, Nino, da questão do Hitler, né? Mas não era só o negro? Oi? Eu não entendi isso. Essa pergunta não. Falei a questão do Hitler, mas não era só o negro. Tipo, o quê? Não, a sociedade secreta, se não me engano, o nome não era Mão Negra, era Sol Negro. Ah, não. Sol Negro é outra coisa. Sol Negro tinha um lance de energia vril também. Tá. Era uma outra pegada. A Mão Negra era social mesmo. Então, eu queria só adicionar uma coisa, sim. porque a gente tá falando de seitas, né? E eu separei aqui algumas coisas que podem ser positivas numa seita. Então, uma seita, por exemplo, ela pode ter bastante foco em uma comunidade ou um bem-estar social, né? A gente já viu isso acontecendo, inclusive seitas cristãs, elas tendem a ajudar muito o bairro onde elas estão, pessoas do lugar que elas estão. Ainda que eu acho que a culpa disso é política que não é feita certo, mas ela faz. Se não tem ninguém fazendo, elas estão fazendo, né? Contribuições culturais, espirituais, principalmente em lugares mais carentes, né? E seitas negativas, eu separei aqui algumas características que eu acho que são mais comuns, ou talvez as piores, mas aí todo mundo pode complementar nisso, que é a questão de manipulação psicológica. E eu coloquei isso em primeiro lugar, porque eu acho que é a primeira coisa que a gente nota quando a gente está falando de uma seita negativa, né? E a segunda é isolamento e controle social.
né? São as coisas que eu acho que mais vem dessa definição negativa de seita. E eu vou passar a palavra para a Bruna, porque ela vai falar um pouquinho sobre a questão mais jurídica daqui a pouco, mas eu queria complementar, eu queria perguntar para todos, na verdade, né? Aí a Bruna fala e depois todo mundo pode ir complementando. Vocês já participaram, ou já foram convidados, ou já viram de perto alguma situação bem seita, assim, na questão negativa? Eu posso falar por mim, o tempo que eu passei na igreja evangélica, para mim, ele foi muito negativo e ele teve muitas características de seitas negativas, né? Tanto de manipulação psicológica, isolamento de controle social. A gente tem aí agora um exemplo que está bem em alta, né? Que se você fizer uma pesquisa rapidinho, você acha que é o exemplo daquela. Eu não sei se eu posso falar o nome da igreja, acho que fica meio feio, né? Sei lá. Mas é aquela igreja que é tipo uma bola gelada, sabe? que tá super em evidência agora aí várias características de seitas. É maravilhoso o delay que vai pro Fábio, né? Tipo, todo mundo ri e depois de 15 minutos. O Fábio vem no bom. delay. Mas assim, tem várias características de seitas negativas e tem até canais cristãos mesmos falando sobre ela. E assim, tudo aquilo dessa igreja da bola gelada foi algo muito semelhante a coisas que eu vivi na denominação que eu tava. E aí eu vou passar para a Bruna agora. Bruna, Então, como que a gente pode se defender, juridicamente, inclusive, quando a gente se encontra nessa situação? Então, é um negócio muito doido, porque assim, se defender juridicamente dessas seitas é você entender quando a pessoa começa a querer fazer uma lavagem cerebral em você. E infelizmente é difícil, porque geralmente as pessoas que procuram algum lugar, elas estão em situações de vulnerabilidades que infelizmente é muito fácil para se manipular, né? O que a gente tem é o próprio poder público indo atrás dessas seitas, né? E eles dão o nome de seitas mesmo, para tentar acabar com elas de todas as formas que eles podem. O Fábio tinha falado da seita lá, que aconteceu ali no Amazonas, do pessoal usando aquelas drogas, sei lá, aquelas coisas estranhas, né? E foi uma narrativa, criaram uma narrativa e, infelizmente, levaram as pessoas a quererem transcender e aquelas, né, doideiras. Nós temos também um caso de uma seita que aconteceu, foi em 2022, esse processo ainda tem algumas coisas rolando, né, principalmente da parte do Ministério Público do Trabalho, do próprio Código Penal. Ainda atrás, 5 líderes já foram condenados, 3 deles a 29 anos de prisão, porque é a comunidade de São Lucas. Um pastor criou uma comunidade lá em 1997, que a ideia era promover o bem-estar e a boa convivência entre os seus adeptos. Então, levar a galera para um outro lugar e todo mundo foi viver feliz, até que ele entendeu que, nossa, eu posso ganhar dinheiro com a exploração do trabalho deles. E reduziu toda a seita à condição análoga de escravos, e deixando eles passarem fome, porque se eles não agradassem os líderes, eles iam ser punidos, e Deus ia punir. Tanto Deus ia punir eles que eles tinham armas na comunidade para poder subjugar essas pessoas. E precisou muito que o Ministério Público fosse lá e resgatasse pelo menos 50 pessoas que estavam à beira da morte, por inanição de estarem vivendo lá. Eles tentaram falar que era questão religiosa, que o Estado não podia se meter, porque era liberdade religiosa, só que assim, o Estado entendeu que isso não era questão de liberdade religiosa, que era crime. E o próprio FBI, ele tem estudos que eles vão passando, né, e vão ensinando o pessoal da polícia, tudo, de como identificar os líderes de seitas, faz todo um perfil lá social, né, e psicológico desses caras, para que eles possam dialogar numa eventual tentativa de resgate de vítimas. Porque o negócio é muito mais embaixo, e justamente para evitar que num desequilíbrio deles cause situações de suicídio em massa ou de homicídio mesmo. Tem toda uma questão psicológica que eles têm que ver e abordar dos líderes de seitas. É muito complexo, é muito difícil, é um trabalho árduo, assim, mas tanto aqui no Brasil quanto nos outros países, eles têm combatido muito essas seitas, justamente porque causam uma lavagem. E tem gente que, mesmo resgatada, não consegue quebrar o vínculo com os líderes das seitas. Eles choram, eles sofrem, eles se sentem culpados por aquele líder estar sendo preso, como se eles fossem exclusivamente os responsáveis
pelo todo o mal que está acontecendo com a comunidade. É muito profundo isso, é muito difícil. Então é assim, é o que eu sempre falo. Ai, me prometeu a salvação eterna. Cara, dá um passo para trás. É só um passo para trás. Calma. Ninguém tem a salvação eterna porque nós não somos eternos. A gente morre, a gente vira adubo de novo. Calma. Para tentar, né, mudar isso. E eu acho que o nosso podcast tem feito muito bem isso, sabe? Porque eu tenho conversado com umas pessoas e elas falam, cara, eu tenho escutado os podcasts e eu tô mudando o meu conceito. Talvez o que eu tava fazendo não seja tão bom assim. O que é legal também. Mas eu também escutei alguém perguntar para mim se, como a gente trabalha com a ciência, se nós somos cientologistas. E aí eu falei, eu acho que a gente não tem nada a ver com cientologista. Eu nem conheço isso. Mas definitivamente não somos nós. Então, como você disse aí das questões de ter um líder e essa pessoa induz a fazer prática disso ou daquilo outro, até aceita que o próprio Fábio citou lá do Amazonas, a pessoa lá que era a mãe da moça que veio a óbito, ela dizia que recebia revelações divinas quando estava no meio desse transe. Então Deus falava diretamente com ela, passava as mensagens para ela repassar essas mensagens. E parece que esses cultos eram realizados até num salão de beleza dela, no espaço dela lá e tal. Que, assim, é muito errado daí. Alguém é o canal que recebe de Deus e só vale que... Porque, cara, para pra pensar. Quem tem estrelinha na testa pra Deus vir falar com a pessoa e mandar você injetar droga pra falar com a pessoa também? Já tá muito estranho, não tá? No meu ponto de vista, talvez. Aí você tem outra pessoa que fala pra você, não, ó, mas você tem que vir trabalhar aqui, viver aqui, você não pode estudar, você não pode fazer mais nada, anula a sua vida e vive em prol dessa ideia, porque Deus falou que tem que ser assim. Então, tipo assim, é estranho, mas tem gente que cai, cara. Então, e nesse caso que você citou, dessa mãe aí que via as coisas no transe, quando ela foi presa, e assim como outras pessoas, uma galera foi lá na porta da delegacia fazer um arruaço, um escândalo, dizendo que estavam querendo inibir a voz de Deus, né? Que, meu Deus, que ela deveria falar com todo mundo. Eu falei, caramba, não é assim, gente, é um crime. Tanto que foram acusadas de homicídio. E tráfico de produtos veterinários, de droga veterinária. Que é muito doido. E sobre aquela questão de líderes e seitas, né? Porque espera-se sempre que uma seita tem um líder que normalmente é carismático. Eu acho que o Nino ele pode falar bastante sobre isso na questão da psicologia, né? O que é esse carisma que uma pessoa tem para conseguir mover pessoas, manadas e tudo mais? Cara, eu nunca estudei, na verdade, sobre carisma. Até porque você não tem. Então, eu acho que é um negócio tão afastado da minha realidade, tá ligado? Porque esse carisma não é bem o carisma do cara legal, é o carisma, assim, que move multidões, né? Então, mas é que até não políticos é bem... têm. A gente chama de carisma, mas não é bem um carisma. O que, na verdade, a maioria dos líderes religiosos e líderes de seitas tem é resposta para a vida. E qual que é a grande brincadeira dessa resposta para a vida? Por que países mais pobres têm religiões mais difundidas, né? Exceto os Estados Unidos, quando você pega países, por exemplo, da África, países pobres da África, né? Porque tem alguns países que são muito ricos, mas os países pobres da África, você vê a religião intrinsecamente ligada à sociedade. Quando você vem aqui para a América Central, também. Para a América do Sul, Latina, também. Mesmo para a Europa e tal, e Ásia, os países que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, mais baixos são os mais religiosos. Por que esse fenômeno acontece? Porque quando a gente está num país de IDH baixo, né, Brasil inclusive, a gente está numa situação de perspectiva de futuro muito nebulosa. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa de 40% de pessoas em risco alimentar. Ou seja, são 40% de pessoas, quase metade do Brasil, que não sabem se vão ter a próxima refeição. Quando a gente está num país com um nível de insegurança da própria vida, não insegurança policial, mas um nível de insegurança da própria vida tão alto, a gente sente a necessidade de alguém que nos diga aonde ir, sabe? E o líder religioso ele vem cumprir exatamente esse papel. Não à toa que a gente vê figuras como políticos, por exemplo, Pablo Marçal hoje e o como que é o nome do besta lá? O Bolsonaro? Esqueci o nome do cara. Mas... É muito bom o nome do besta lá. Qual? A gente vê essas... uma lista mental. A gente vê essas pessoas sendo tão populares
Exatamente por quê? Porque elas te dão sentido. O Bolsonaro nunca deu um plano de governo, assim como o Pablo Marçal não tá dando, tá ligado? Não tem nada. Ele não vai falar assim, vou resolver tal coisa de tal forma. E quando ele faz, ele é uma coisa completamente inventada. Ah, vou colocar câmera em São Paulo toda, tá ligado? Mas o que acontece? Quando as pessoas veem pátria, família e Deus, eles pegam em você o que você sente falta. Você sente falta de uma família... Aí eu não tô falando que família é estrutura familiar, pai, mãe, filho, tá? Tô falando de família no sentido de afetos que você tem, tá? Que é o que, por exemplo, a gente tenta propor com amigos, essas coisas todas. Mas o dirigente religioso, o dirigente de uma seita, ele vem com a resposta disso. Então, se você agir assim, do jeito que eu estou mandando, você vai ter o resultado tal. Ah, mas eu não alcancei o resultado tal. É porque você não agiu exatamente do jeito que eu mandei. O problema está em você. Vamos de novo, sabe? Então, se você tá passando fome e não sabe se vai comer, e o seu marido te bate em casa, não sei o que lá, você fala, não, tudo bem, mas vem pra Deus e reza que isso vai passar. O que o cara tá fazendo, aqui que tá a empatia. O cara tá, primeiro, qualificando o seu problema, ele tá validando o seu problema, ele tá falando que ele tá... Não, realmente, você tem um problema disso, né? Segundo, ele tá tirando o problema das suas costas, o problema não é seu, é do demônio, é do obsessor, é da sua vida passada, é não sei o que lá, tá tirando os problemas das suas costas, e depois ele tá te dando um to-do do que fazer pra ser feliz. E mais do que isso, esse to-do que você tem que fazer não é pra você ser feliz agora, é pra você ser feliz depois, quando você morre, aonde ninguém nunca voltou pra falar que tava errado, tá ligado? Então o carisma do líder religioso ou do líder de uma seita vem dessas situações, né? O Pablo Marçal, como, primeiro, né, ele é cristão também, mas segundo, ele é coach. Então ele fala, você tá pobre agora porque você não acorda às 4h30 da manhã, como se isso fosse resolver alguma coisa, sabe? Você tá pobre agora porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você é um besta, um imbecil e piriri. E isso traz a pessoa pra perto, né? É aquela coisa que a gente falava no desenvolvimento antigamente, né? O desenvolvimento no começo, o pessoal tinha problema de fazer as coisas. Por quê? Porque a gente dava livre pra ela, deixava a pessoa livre, né? Ó, escolhe o que você vai fazer aí, escolhe o arquétipo que você vai trabalhar. E as pessoas ficavam 3, 4 semanas pra escolher a porra de um arquétipo, cara. É só você imaginar alguma coisa e fazer. Mas a galera ficava porque era livre, né? Qual que é o papel do religioso carismático? Falar, então tá, então o seu problema é esse, então você vai trabalhar com um arquétipo tal, né? Ah, mulherada, vocês não se sentem sexys, não tão gostosas? Então coloca a fotinho da Cleópatra aí no seu celular, entende? Essa é a brincadeira, por isso que tá o carisma aí, é resposta fácil, resposta... Olha, eu já fiz isso. Já falaram que eu precisava me impor mais, me colocar mais e mandaram eu ficar com foto de leão pela casa inteira. Ficar Porque com o foto leão do ia- quê? do leão. É, porque o leão ele se impõe, ele é bravo. E se eu ficasse olhando o leão onde eu via, eu ia ver o leão. O tamanho que você tem, se fosse pra você imitar um felino, seria no máximo uma Minha jaguatirica. cidade Leão. Olha que eu posso ser brava, tá? Jaguatirica. E no Mas- meio da... Ah, desculpa. Não, pode falar, eu ia Não, fazer Bruno, uma você pergunta. tem total prioridade comigo sempre, pode falar. O Nino tava... Aí eu fico assim, né? Aí eu já não sou mais uma jaguatirica. Acabei com o leão. O Nino tava falando do to-do do líder religioso. E eu posso estar falando uma grande besteira aí, vocês me corrijam aí. Mas na questão do Brasil, eu falo. O brasileiro é muito carente de uma figura paterna, né? A gente fala tanto de machismo, disso e daquilo, mas eu acho que falta para o brasileiro a figura paterna, né? Daquela coisa. Então, quando encontra principalmente a figura do pastor, do padre, de um líder, né, masculino, eles tendem a abandonar qualquer coisa que possa fazer eles pensarem, porque ele mandou, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele é o pai, ele é o criador, ele é o cuidador e é o provedor, né? E eu acho que esse é o grande problema. Acho que a gente tem que quebrar essa figura, né, do paternalismo, não de um jeito feminista de falar, não é disso que eu tô falando, não é pra esse lado que eu tô indo, não sei se eu tô sendo clara, sabe? Mas é justamente isso, do cara que resolve tudo. Então, tem muita gente que, mesmo o Nino falando que não é carismático, que ele não sabe o que é isso, não sei o quê, mas a gente sabe que tem muita gente que, se ele falar, faça, muita gente vai só fazer, porque ele reúne as características paternas, né? Que muita gente busca. Porque o pai é o serão, o pai é o mandão, o pai é o que cuida, é o que protege. O pai não é o carismático, o empático. Você não sabe o tanto de menina com dead issues que aparece pra mim. Puta merda.
Eu costumo dizer que o Nino é tão delicado quanto um elefante tricotando. Só que ele tem um coração. Ele tem um coração do tamanho da grosseria dele, da delicadeza dele. É a mesma proporção. E foi quarta-feira passada, estávamos eu, ele, o Nuti e a Bruna falando a respeito disso. Como que algumas pessoas têm a necessidade de ter um líder, que é onde eu falo que alguns nasceram para ser ovelhas, outras para serem pastores. E quando essas duas se encontram, nasce uma nova religião. Tem gente que tem a necessidade de alguém mandando nela o tempo todo, seja em casa, seja no trabalho, seja na religião que ela busca. E ela não sabe tomar decisão por si só. E não é porque ela não sabe tomar decisão, é porque ela precisa arrumar uma muleta, alguém para pôr a culpa na incapacidade dela. Exatamente. As pessoas buscam um pai no político de estimação, buscam um pai no líder religioso, buscam um pai em tudo. É uma carência afetiva paterna que faz a gente estar vivendo numa sociedade que tem tantas atrocidades que a gente vê por aí. Porque deposita cegamente a crença em alguém, que é onde, esses dias eu estava lendo uma reportagem de um cara que se dizia religioso e tal, e usava a religião e a terra plana, porque disse que estava vindo um meteoro para o Brasil, um tal de Nibiru, que ia cair, destruir o planeta, e uma pequena região no estado do Goiás, que era a região que não iria ser atingida. E ele estava vendendo terrenos nessa região. E aí as pessoas pagando absurdos por terrenos nessa região, sem nunca ter visto. É porque essa área de Goiás aí, cara, é defendido pelo pessoal do agronegócio, tá ligado? Lá não entra nada, filhote. E aí, cara, por mais absurdo que seja, o cara conseguiu arrecadar, acho que mais de 14 milhões, muita grana, vendendo terreno nesse lugar, que não existia lugar, não existia terreno, e não existe nada disso. Se a pessoa desse ao trabalho de pesquisar sobre o Nibiru, vai ver que não tem mais psiroca nenhuma. E aí o plot twist que ele dava é: se você jogar na internet, você não vai encontrar, porque eles não querem que você saiba. É sempre eles. E aí eu pergunto, quem são eles? Fala pra nós, Bustamante, quem são eles? Não, velho, essa sua fala só me lembrou muito. Eu cresci em São Lourenço, né, na minha adolescência. E lá tem a galera da Eubiose, que é muito, tipo, São Lourenço é um dos lugares que tem um portal de acesso pra Terra Oca. E, tipo, cara, é uma viagem que... Mas você conheceu a Terra Oca? Não conheci, eu não frequento. Como assim É porque você não não tem viu... fé o suficiente. Não, mas você não viu o Godzilla? Não vi, cara. Faltou fé. Faltou fé. A gente tá Mas quase... assim, uma coisa... Pode falar. É que eu achei que você tinha terminado. Não, é só uma coisinha assim que eu tava pensando, vendo. Essa questão do dogmatismo ser uma tendência dentro da seita, não vem também um tanto em resposta das próprias pessoas que se juntam às seitas buscando esse não pensar que a gente estava discutindo? É isso não que necessariamente eu acho... isso vem do líder, mas de uma É resposta dele para as pessoas. É Eu isso vou que eu cortar acho... você, Nuti. Vou cortar você. Ah, então Quando sai corta. quando sai um babaca e um mané de casa e os dois se encontram, dá negócio. É sempre assim. É alguém com tendência autoritária que encontra alguém com tendência submissa. Porque Então, assim, não tá errado você ter uma perspectiva de vida de eu só vou fazer. Que nem profissão, tá ligado? Eu sou um bom operário, um bom operador, um executivo que só executa. E outra pessoa vai ser o gerente. Isso tá super bem, tá ligado? Dinâmicas familiares, por exemplo. É o marido que dá as direções macro do gerenciamento da vida, enfim. Tá tudo bem desde que todo mundo esteja de acordo, né? Agora, o grande problema, eu acho, é que na maioria dos casos, as pessoas que entram nesses negócios estão a fim de pegar um cheat da vida, saca? São pessoas querendo passar a perna na vida, que aí vai encontrar alguém que quer passar a perna neles. Então, aí eu acho que é por aí. Vai lá, Nuti, desculpa. Não, eu acho que foi até bom você complementar com isso, porque vai casar bem com o que eu queria falar, que é essa parte que eu acho mais complicado quando a gente tá falando de seitas e de questões jurídicas, igual eu falei com a Bruna, porque a maior parte daquelas pessoas estão ali porque elas só querem estar lá, e elas fazem porque elas querem todas as coisas, ou no mínimo acham que querem, né? Imputado ali nelas que elas querem, na questão de controle mental. E é o mesmo esquema. Outro dia eu não lembro com o que a gente tava falando, alguém perguntou, mas quem não paga dízimo, né, tem que pagar com juros? Uma questão legal que você faz? Não, porque a pessoa dá porque ela quer. E é isso. É simples assim. Então, a gente entra numa questão muito complicada. E para além disso, eu queria aproveitar, né, fazer o meu momento de alerta. Eu acho que aproveitando, então, foi até bom o Nino ter falado antes, porque dá para juntar muito
com o que eu ia comentar já. Porque normalmente é difícil, e até isso tem a ver com o que a Bruna falou também de questões jurídicas, porque a maior parte das pessoas estão numa seita porque elas querem. Elas fazem aquelas coisas porque elas querem. A gente estava até conversando outro dia sobre se a pessoa não dá o dízimo numa igreja, ela tem que pagar juros, né? E aí a igreja tem alguma coisa legal que ela pode fazer, não deu a parcela desse mês. Não, porque a pessoa tá dando porque ela quer, né? Então é um controle mental tão grande que até em questões jurídicas é complicado, né? E eu queria fazer o meu momento de alerta agora. Todo mundo fez seu momento de alerta. Eu queria fazer o meu, porque no meio da galera que quer aprender magia e no meio desse mundo místico geral, tem muita gente que é pilantra. Eu, antes de chegar no nosso templo e chegar em lugares que são sérios, que iam ensinar de forma séria, eu caí em vários grupos de WhatsApp onde ali são pequenas seitas, onde tem pequenos líderes de seitas. E um deles, que foi o mais marcante, e quando eu vi, eu saí fora muito rápido dele, é onde o pessoal queria aprender Goethe, eles estavam todos lá para aprender Goethe, e uma vez um cara falou, eu quero sair do grupo, porque aqui não tá rolando mais, e o cara já mandou na maior, assim, se você sair do grupo, o Daimon vai lá na sua casa te visitar, então não saia. Tipo, você tem noção do terror psicológico que isso é para um ex-cristão? É porque ele não viu o pastor que dominou 4 Diamonds. Exato. E aí você vê que isso tá em todos os lugares, né? Então é muito difícil. Então é compreensível uma pessoa que acha que o nosso templo é uma seita, se ele só caiu em grupo assim. Magia é uma seita, então só tem grupo assim de WhatsApp. Então tome cuidado, né? O meu alerta é: tome cuidado. Veja com quem que você tá aprendendo, se você tem um mestre de confiança. E a gente tá chegando perto do fim, daqui a pouco a gente vai encerrar. Alguém quer fazer algum complemento? Basicamente é isso. E sempre que você vê uma pessoa falar para você não buscar conhecimento a respeito de determinado assunto que ele está promulgando como verdade absoluta, corre, mas sem olhar para trás. Porque não existe verdade absoluta nem dentro nem fora de religião. A ciência por si só, que explica muita coisa, não explica tudo. E todos os dias tem pessoas buscando refutar alguma teoria ou refutar algum acontecimento. Aí chega o Cleverson lá, que fundou a seita do seu Zezinho da esquina, e ele é o dono da verdade. Cara, não existe isso. Para de querer terceirizar a tua responsabilidade. Senta o bumbumzinho na cadeira 1 horinha por dia, você não tem 1 hora, 15 minutos, e vai estudar. Busca a respeito daquele assunto, daquilo que você quer aprender. Tenha bastante pessoas que contrapõem aquilo que você pensa. Não busque só quem corrobora a mesma visão que a sua. Porque o conhecimento, ele de fato muda a vida. E às vezes ele te livra de muita enrascada, principalmente desse tipo de situação que acaba sendo aceita. Posso fazer um adendo? Deve. Gente, é um adendo de conselho jurídico mesmo. Se vocês conhecem alguém que estão indo numa seita ou em algum lugar e essas pessoas estão meio doidas e vocês estão vendo que tá estranho, denuncie. Vai na delegacia, denuncie. Vai no Ministério Público, façam a denúncia para que possa ser investigada e essas pessoas poderem serem resgatadas antes que alguma coisa ruim aconteça. Porque, infelizmente, acontece coisas ruins com as pessoas. Então, você conheceu alguém, se a pessoa tá indo num lugar e ela tá acabando com a vida dela financeiramente, você tá vendo e ela não tá percebendo isso, denuncia. Falar com a pessoa e tentar abrir o olho dela não vai adiantar. Procure os órgãos responsáveis. Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia. Vão lá, façam sua denúncia que vai ser aberta uma investigação e você vai poder ajudar essa pessoa, tá? Estamos caminhando pro fim, galera? Estamos caminhando para o fim. Eu queria, para finalizar, a última pergunta para todo mundo. Pode falar. Tá. Não, você tem uma pergunta, vai. É uma pergunta. Afinal de contas, nosso templo é uma seita? Definitivamente não. Vamos pedir a opinião do nosso líder supremo. Líder carismático. O líder supremo é o 10, cara. É porque a gente falar reza assim, toda noite. ele vai ficar puto. É para ele que a gente faz oferenda. Então, eu acho o seguinte, cara, o nosso templo, dependendo do contexto que você tá olhando, ele é e não é uma seita. Se você tá olhando ele da forma filosófica que a gente trouxe, ele não é uma seita. Se tá olhando ele da forma profana, ele é uma seita. Mas sendo ou não sendo uma seita, tanto faz, porque ser seita não quer dizer que o bagulho tá ruim, tá ligado? Não quer dizer necessariamente que o negócio é ruim. Ser uma seita... É que nem o pessoal fala da leitura fria, né? Mas olha lá, tá usando leitura fria como se isso fosse pejorativo, mas leitura fria é uma das técnicas que psicólogo usa no consultório para estabelecer relação de proximidade com o seu paciente, tá ligado? Então, só que é senso comum é sempre senso comum, né? Então,
Aí fica na verdade assim, cara, vê do jeito que você quiser ver. A gente tá fazendo as nossas coisas, estamos ajudando as nossas pessoas. A gente costumeiramente tem problemas no nosso tempo com frequentadores, porque todo mundo que vai gosta quer ficar, e aí, né, a assistência vai diminuindo, depois ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então é assim, cara, acho que você quiser, a gente não se importa, não. Então, e sempre quem acha que é uma seita é o religioso, seja da Umbanda achando que a gente tá fazendo Umbanda errado, ou o Candomblé achando que a gente tá fazendo Candomblé errado, ou todo mundo acha que a gente tá fazendo o paradigma dele errado, quando na verdade a gente não faz nenhum paradigma desses e temos os nossos próprios. Eu levo o meu conhecimento, absorvo o conhecimento da Bruna, do Fábio, seu, do Nuti, do Busta, de outros magistas que estão lá dentro. Muita gente que chega lá que é completamente whatever, nunca foi de nada nem de lugar nenhum. Outros vêm com suas bagagens religiosas. Cara, ninguém valida nada. Cada um faz o seu rolê. Ninguém tá lá pra cagar regra na cabeça do amiguinho. Ó, isso pode, ou isso não pode. Como o Nino bem disse lá atrás, ninguém vai sair andando pelado lá dentro. Não é uma prática corriqueira, mas... A gente tentou, né? Mas a gente falou, cara, não. Isso aí não é legal. Isso aí é considerado crime. Mas, normalmente, cada um continua acreditando naquilo que acreditava e enxergando de uma maneira diferente. É comum pessoas chegarem lá com uma visão completamente deturpada, achando que vai ver alguém falar mal de qualquer religião ou qualquer coisa, e na verdade não, isso nunca acontece, nunca aconteceu. Eu já cheguei ateu, mas sei de outros que chegaram acreditando em uma divindade ou alguma coisa e deixaram de acreditar ao longo do processo. A Bruna é um exemplo disso, foi perdendo a crença ao longo do processo, mas assim... Mas ela ainda acredita, ela não é ateísta. Entendeu? Não ateia, mas assim, ela deixou de acreditar em muita coisa. Eu converso bastante com ela, com outras pessoas também que acreditavam em espírito, acreditavam nisso ou naquilo, e só que ninguém falou assim, ó, deixa de acreditar. Simplesmente foram apresentadas ferramentas, ó, isso aqui dentro da ciência explica tal coisa, isso aqui tem tal estudo que corrobora para complementar com isso. E busque conhecimento, estude. Na dúvida, pesquisa, vai atrás do que eu estou falando, a referência é tal, tal e tal. Que nem eu, por exemplo, hoje trouxe a questão da Bíblia, onde fala de seita na Bíblia, porque tem muita gente que vai assistir isso aqui que vem do paradigma cristão. E ele tem onde se embasar. O livro de referência dele é a Bíblia. Então, eu citei livro, capítulo e versículo, a pessoa pode ir lá e ler. É muito fácil. E pode contrapor com outras coisas e outros... É livre. A liberdade de estudo é a premissa dentro do nosso tempo. A gente promulga a premissa de busque conhecimento, estude, traga ponto para discussão. A gente conversa muito, por exemplo, no desenvolvimento, de experiências, disso, daquilo outro. Ó, o que você acha disso, o que o coleguinha acha. A gente, às vezes, faz um podcast dentro do desenvolvimento. Cada um fala, cada um expõe, pessoas perguntam e outros contrapõem, e assim vai. Porque isso é um colegiado mágico. É aprender de tudo, e do tudo que você aprende, você extrai aquilo que faz sentido para você, entendeu? Porque se você passar no atendimento de quarta-feira lá, por exemplo, com o Nuti, que lê baralho, que lê cartas, suponhamos que ele vai estar lá no pilar do oráculo. Ele vai jogar tarô para você, ele vai jogar, ainda que seja o tarô, é dentro do seu paradigma, é dentro daquilo que você acredita, daquilo que você crê e tudo mais. A Bruna, que vem da Umbanda, vai ser dentro desse paradigma, só que se for uma pessoa que é evangélica, a gente também tem ferramentas para trabalhar com essa pessoa. Sim. E vai falar na língua dela. E momento algum vamos tratar com pouco caso a religião da pessoa, entendeu? Ninguém tá ali para isso. Inclusive, no começo, na abertura do trabalho, sempre dito que se você veio aqui para filmar e jogar no Instagram, você fica à vontade, você é livre. Ninguém vai te impedir, entendeu? Porque acho que, embora não cultuamos nada, cultuamos muito a liberdade do indivíduo. Esse é meu ponto. Seria o nosso tempo o maior remédio contra seitas, então? Porque temos conhecimento? Levamos conhecimento? A gente está começando a ver que né, a gente é a maior ferramenta contra a marmotagem, a gente é a maior ferramenta agora contra seitas. Sim. Tudo que o pessoal fala pra gente que a gente na verdade é uma ferramenta contra. São pessoas que estão em uma seita falando que nós somos seitas. Exatamente. Basicamente. O Nuti, tá indo pro fim? Sim. Deixa eu fazer uma coisa nova. Depois a Paula fala se ela gosta dessa história ou não, mas eu tô vendo uns negócios aqui, eu queria muito trazer isso pra nós aqui. Que é o momento
Cartinhas de perguntas dos fãs. Vamos ler as nossas cartinhas de Eita! perguntas. Vamos Me lá. senti muito no mundo de Bigman agora, tá, Nino? Você recebeu essa carta pelo correio? Sim, é correio, nós somos modernos. Você queria o quê? Telégrafo? Antes de mais nada, gente, olha só, o nosso podcast ele é gravado antes de ser colocado. Então, a Paula, no geral, coloca para vocês o endereço onde está sendo transmitido ao vivo o podcast no YouTube, e você pode entrar lá e tá com o pessoal aqui, né, ao vivo no chat fazendo as perguntinhas. Eu só vou pedir, a única coisa para vocês é que vocês façam perguntas que tenham a ver com o tema, beleza? A gente tá falando de seitas, então não adianta você falar assim, é uma seita, logo eu quero uma receita de bolo. Não, a gente tá falando sobre seita, tá? Hoje eu vou abrir aqui um espaço, porque a gente é a primeira vez que tá fazendo quadro, e eu só tô fazendo porque a gente recebeu essas cartinhas aqui, então eu vou pegar a primeira carta aqui, que é do nosso amigo Gustavo Barbagrossa. Vamos lá. Gustavo pergunta: poderiam fazer um paralelo, se houver, entre magia e paranormalidade na visão de vocês? Vocês abordam algo sobre sair fora do corpo? Em primeiro lugar, cara, não dá pra sair dentro. Achei carismática a resposta. Delicado. Como um elefante tricotando, eu avisei. Super Cara, empático, inclusive. Em primeiro lugar, né, paranormalidade é um conceito muito antigo de pessoas que estavam tentando explicar o que não é normal, por isso paranormal, para é a lei, né, paranormal, o que não é normal à luz de algum tipo de ciência. Então você tem a paranormalidade, você tem o paracientificismo, você tem a parapsicologia, né, além da psicologia, além do científico. Paranormalidade é além do que é natural, tá? Paranormalidade é uma falácia científica que já foi desprovada um monte de vezes, já caiu em desuso pra caralho. Começou lá com as irmãs Fox, esse termo, depois ele veio sendo trazido pra cá, tá? Então, a gente não trabalha com esse conceito de paranormalidade. Mas assim, nós usamos muitas coisas metafísicas. O que é metafísico? É o que está além do físico. Por exemplo, o poder de uma palavra não é físico, é metafísico. Embora a palavra seja proferida por formas físicas, o efeito que essa palavra vai ter num determinado indivíduo é metafísico, tá? Então a gente trabalha neste sentido, fechou? Se a gente fala, espíritos, essas coisas todas e tal, tem gente que trabalha lá com espíritos, como é o caso da Bruna, ela acredita nisso, né? Então ela trabalha lá com os guias de banda e tal, mas a gente, mesmo assim, a gente explica o fenômeno físico que está acontecendo quando, no momento em que ela acha que está incorporando um espírito, beleza? Alguém quer colocar alguma coisa? Não, acho que é bem isso. Eu queria só complementar com algo que eu até falei em outro podcast já, que toda vez que surge algo que pessoas não sabem explicar, a gente vai pegar isso e vai destrinchar até a gente descobrir como explica. Se for algo real, se for algo possível, né? Deixa eu só colocar um adendo, rapidão, que o Nino falou assim, que eu trabalho com espíritos porque eu ainda acredito no paradigma, né? E aí eu sei tudo o que acontece no meu corpo e tudo. E o mais importante, gente, que é o que eu tenho falado para todo mundo que me pergunta, não é porque eu acredito em espíritos, o Nut não acredita, o Nino não acredita, o Andy também não, sei lá quem mais quem, que você vai ser taxado como mentiroso, falsificador, nem nada disso, porque você incorpora um espírito. Bom, eu incorporo o Preto Velho. O pai João veio na festa de Guardiões, eu incorporei o Preto Velho, pai João. Ninguém olhou pra mim e falou, olá, sua mentirosa, falsificadora. Não, muito pelo contrário. Entenderam que era o meu momento da minha assunção arquetípica, que é o meu paradigma, e foi tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Então, vão lá te cumprimentar, abraçar seu Preto Velho e trata com o maior respeito do mundo. Todos tratam bem, todos recebem bem e todos entram na sua narrativa. Se as pessoas soubessem o quanto a gente apanha, porque de vez em quando alguém chama um Preto Velho e sai num vídeo, e a gente ainda continua recebendo todas as entidades e amando todas elas, não é? Pois é. Mesmo não acreditando, né? Mesmo não com o maior acreditando. respeito. As manifestações das pessoas, tipo o Zeca, por exemplo, né? Ele ainda trabalha em terreiro, e quando ele vai lá, ele incorpora ele incorpora, entre aspas aqui, pessoal do Spotify, o Preto Velho. Eu trato ele como se ele tivesse incorporado, mesmo eu não acreditando em espíritos. Por quê? Porque eu respeito o paradigma do cara, né? Eu respeito a fé dele, né? Exatamente. Próxima cartinha que chegou aqui pra nós. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é do Giovanni Bonitinho. Boa noite, é aí que fazem pathworking? Não. Também pode ser feito, mas Fazemos não. também.
Mas não. Se você for entender o pathworking como uma colcha de retalhos, sim, porque a realidade é uma grande colcha de retalhos, né? Sim. Aliás, o conhecimento que nós temos da realidade é uma grande colcha de retalhos. Então, assim, Só para contextualizar aí, para quem de repente tá vendo ou ouvindo e não sabe o que é pathworking, é um sistema que você se conecta com um daimon, supostamente com um daimon ali, por meio de uma gnose, uma meditação, e você vai até o local onde esse daimon habita, em teoria. Você recita algumas palavras ali, se coloca em conexão com esse daimon. Eu já testei o sistema, acredito que alguns outros aí tenham testado, mas o nosso templo em si, eu particularmente nunca ouvi ninguém ali, em qualquer curso ou desenvolvimento ou qualquer coisa, falando do sistema pathworking propriamente dito. Não tem, então, não é uma prática que a gente tenha como prática corriqueira lá. Obrigada por me explicar, porque eu jurei que era a gente sentando fazendo conchinhas de retalho. Esse é o pet. mas enfim, passando pelo processo, né? Então, pathwork pode ser isso nesse caso em particular, tá? Então, gente, só para você lembrar vocês, se vocês quiserem participar ao vivo com a gente aqui, ter suas perguntinhas, mandem cartas aqui no link que a Paula coloca, Tracy, lá no grupo da comunidade Nosso Templo, tá? E se você quiser saber mais informações sobre isso, você pode entrar nos nossos Instagrams. Instagram Nosso Templo SP, né? @ Nosso Templo SP aqui para São Paulo, @ Nosso Templo BH para quem tá em Bells. Peraí, que foi toda errada essa informação. Você tem que dizer que quem quiser fazer isso tem que estar no grupo do WhatsApp e é gravado toda segunda-feira ao vivo e a pessoa entra pra assistir. Eu não falei isso? Não, você falou vá no Instagram, Nosso Templo BH, Nosso Templo e mande cartinhas. Não, para achar o link da comunidade. Então, mas você não falou isso. Refala, vai lá. Lembrando para você, gente, essa foi a nossa primeira interação, assim, mais com o público, né? As cartinhas dos nossos ouvintes. E se você quiser participar também, mandar suas cartinhas para nós, o nosso podcast é gravado geralmente às segundas-feiras à noite, às 21 horas, tá? E é transmitido pelo YouTube. Então você pode estar lá com a gente e bater esse papo que a gente vai sorteando nessas perguntinhas que dá para caber aqui. Se você quiser saber qual é o endereço do nosso vídeo, porque ele é fechado, né? Você vai ter que estar no nosso grupo de WhatsApp do Templo, né? Ou o Templo São Paulo, ou o Templo BH, ou o Templo Comunidade, que é o templo geral que a gente tem, né? O nosso Templo Mundo. Para você saber do endereço e do nosso WhatsApp, etc e tal, você vai precisar entrar no Instagram, Nosso Templo SP, ou no Instagram, Nosso Templo Belo Horizonte, Nosso Templo BH, beleza? Para você, lá vai ter lá na descrição o endereço do WhatsApp, você clica lá, que aí você vai cair no nosso WhatsApp, e aí no nosso WhatsApp você vai ter o endereço do nosso podcast, essas coisas todas, para você estar com a gente aqui mandando suas cartinhas. E pode mandar cartinhas também de coraçãozinho, pode mandar cartinha também de amo vocês, pode mandar cartinha mandando beijinho pro mamãe, pra papai, pra você, pode mandar um monte de coisa que vocês quiserem, tá? A gente é bem legal aqui, principalmente quando eu não tô. Uhul. Uhul. E pra gente encerrar, Busta, chama o pessoal pro desenvolvimento de BH. Boa. Então, no dia 1º de setembro agora, a gente vai ter o primeiro atendimento. E logo antes, às 4 da tarde, a gente vai ter uma primeira aula de alinhamento de expectativa para a gente explicar como é que a gente faz o desenvolvimento, né, o que a gente estuda, o que a gente não estuda, só para as pessoas estarem um pouquinho mais informadas do que elas vão estar aprendendo nesse processo de desenvolvimento que a gente tanto fala. E, para quem quiser chegar só para atendimento, às 18 horas abre o portão. E lembrando que mesmo que a pessoa se aplique para a turma de desenvolvimento, tanto São Paulo quanto BH, ela pode participar da primeira aula, de 10 aulas e simplesmente não ir mais. Ninguém tem nenhuma obrigação com o nosso tempo. As pessoas são livres para entrar e sair de qualquer turma, e isso não é um critério, fidelidade não é um critério nosso. O Mago é livre sempre será no nosso tempo. Exatamente. Mas quando você conhecer o Bustamante, você vai, querido. Ele é quiroprata, ele vai estralar suas costas no lugar correto. E aí você vai querer ficar pra sempre. Vai dar aquele abraço por trás em você. É isso, pessoas. Esse foi mais um nosso podcast do Nosso Templo. Agradeço a presença de todas as pessoas que assistiram online e que Sofia nos... Que Sofia nos guie. Vamos dar as nossas redes sociais? Eu acabei de falar, eu já falei das Não, mas redes sociais. dos integrantes aí. Ah, Participantes. É verdade. editor, Tá dá a volta aí. Vamos lá. Corta essa parte. Voltei tudo. Meu Instagram. Como
que a gente pode começar isso de forma natural agora? Não lembro onde tinha parado. Então, estamos indo pro final. Queria agradecer a presença de todo mundo. E vamos deixar aqui as redes de cada um. Vocês querem deixar um tchau e já deixa a rede. Então vamos indo pro final. Eu agradeço a presença de todas as pessoas, principalmente daqueles que acompanharam ao vivo. Vamos deixar nossas redes sociais para que todo mundo possa nos seguir individualmente. O meu Instagram é @mago.régolo. Isso é influência de haters, tá? Faz o rego. Rego! Nasce um novo nome mágico disso. @mago.régolo. É isso aí, pessoal. Meu nome é Nino Denani. Se vocês quiserem me encontrar, é só procurar por Nino Denani no Google que vai aparecer alguma coisa, cara. Isso aí, eu quero deixar um beijo pra mamãe, pro papai, pro tio Nino, pra tia Prace, pra todo mundo. E a minha rede social é @brisquilhar e advocacia. Entra lá que tem muita coisa legal. E E silêncio. aí, pessoas? Meu Instagram é profabio1. E aí eu fiquei pensando, cara, Bruna, todo mundo fala que eu falo no 2x, mas a Bruna, o nome dela é impronunciável. O meu Instagram é @Juan_Bustamante. E boa noite, pessoas. O Bustamante é muito mineiro, né, cara? Tipo, ele fala uma calma e tranquilidade. O meu Instagram Uai. é Ai, Juan Bustamante. Tem que compensar os outros dois aqui, né? Agora que ele passou esse trem. Uai, sou cebestuai, né, Busta? E aí, meus querubim, meu Instagram é @místico.acol. Eu estou como @místico.acol no Instagram, no TikTok, no YouTube, todas as redes. Procurem lá, sigam lá, mandem mensagens. E se xingar, eu xingo de volta também, porque eu sou um tanto quanto agressivo verbalmente. E é isso, um beijo para todo mundo. Obrigado por ficarem até aqui. Quem está acompanhando online aí ao vivo, quem vai acompanhar gravado depois, deixem bastante comentários aí, falem o que vocês acharam, comentem em todos os podcasts. Quem não assistiu os anteriores, volte e assistam todos. E é isso. Um beijo para vocês aí, boa vida. E Que agora Sofia sim, nos guie! que Sofia nos Apenas guie! Gui. que possam todos ir aos seus lares com a paz e a luz do conhecimento. Do conhecimento. Que Sofia guie vossos caminhos. Que Sofia nos guie! Palmas. Tchau, Mas- criançada.